Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando você ouve o termo o fim dos tempos ou os últimos dias, o que vem à sua mente? A maioria das pessoas pensa nos últimos dias, no fim dos tempos, como se referindo à 70ª semana de Daniel, ou seja, os últimos 7 anos antes da segunda vinda do Messias, quando ele derrota os inimigos de Israel, os inimigos de Deus, quando ele entrega ao povo judeu um remanescente deles e estabelece seu reino. Mas quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, descobrimos que esse mesmo termo, os últimos dias, o fim dos tempos, pode ser usado de forma mais ampla. Ele está relacionado à pregação do Evangelho, assegurando que essa mensagem seja reconhecida como a oportunidade de encontrar o perdão de alguém que pecou e ser bem-vindo ao reino de Deus. Então, em certo sentido, em um sentido mais amplo, o fim dos tempos começou após a ascensão do Messias, começando no tempo de Pentecostes, o que já estudamos, quando Pedro faz uso da profecia de Joel. A razão pela qual digo isso é que, quando olhamos para a passagem da Escritura que vamos estudar hoje, lembre-se que é da primeira epístola de João. Essa epístola foi escrita há muito tempo. E o que ele diz no início desta passagem? Eu convido você a pegar sua Bíblia e olhar comigo para o livro 1 João, capítulo 2, começando no versículo 18. Repetindo, 1 João, capítulo 2, começando com o versículo 18. Observe o que João diz, filhinhos. E esta é a mesma palavra que vimos na metade de nosso estudo na semana passada. Não aquela que fala de filhos, no sentido geral, um termo carinhoso. Mas aqui se trata de indivíduos que são jovens. Talvez jovens na fé, mas entenda que são servos de Deus. Eles foram chamados para honrar o Deus vivo por meio de atitudes justas, submetendo-se à autoridade de Deus, sendo comprometidos com as coisas, com os propósitos de Deus. Assim, escreve João, filhinhos, é a última hora. Esse é outro termo que se refere ao fim dos tempos, aos últimos dias. Mas é claro, voltamos quase 2000 anos atrás. Então, esta hora final é quando o Evangelho estiver disponível. E com a pregação do Evangelho haverá oposição. Nós vimos isso desde o princípio e nada mudou. Mas percebemos que, à medida que nos aproximamos cada vez mais dos eventos da 70ª semana de Daniel, vemos que há uma oposição maior ao Evangelho. E acredito que agora, quando olhamos para o mundo e o que está acontecendo, há uma grande hostilidade, uma grande oposição à verdade das Escrituras, especialmente quando se trata de uma perspectiva que está fundamentada na palavra de Deus e na promessa da nova aliança que o Messias veio estabelecer e que os apóstolos nos ensinaram e nos encorajaram a seguir em frente e a nos unir para sermos servos deste Evangelho. Então lemos aqui no versículo 18, filhinhos, é a última hora, e assim como vocês ouviram, preste bastante atenção,
eu mencionei que haverá impedimentos, haverá oposição pelo anticristo nesses últimos 7 anos. Mas o anticristo já está aqui agora. Talvez não em corpo, mas como veremos em alguns minutos. O espírito do anticristo está trabalhando há muito tempo em oposição à vontade de Deus e à proclamação da maravilhosa promessa de Deus. Que promessa é essa? De perdão. Perdão dos nossos pecados através da mensagem do Evangelho, que se concentra no Filho de Deus, Yeshua, e o que ele fez por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. João então continua: assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo. Esta frase, está vindo, é apenas uma palavra em grego e está na voz passiva, o que significa que haverá algo, acontecerá para que isso ocorra. E é exatamente isso que Paulo nos ensina em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, nós ouvimos. Ele fala isso. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, ou seja, ele está sendo trazido. Ele será trazido. Mas observe o que ele diz naquele tempo, que é verdade, remontando ao tempo dos apóstolos. João diz: e agora já têm surgido muitos anticristos. O termo tem surgido fala sobre o anticristo que existiu, existe e existirá até a segunda vinda do Messias. Quando ele derrota o anticristo, e preste muita atenção, como também derrota o espírito do anticristo. Quando ele diz que já tem surgido muitos anticristos, o tempo verbal dessa frase, tem surgido, significa que estiveram no passado, mas também significa que estão agora, no presente, como também estarão no futuro. Esses muitos anticristos são os que, como claramente veremos a quem ele está se referindo, são os indivíduos que estão agindo, se comportando, pensando, ensinando, se movendo no mesmo espírito do anticristo, com o mesmo propósito do anticristo. Vamos entender melhor o que João diz, quase 2000 anos atrás, e ainda é verdade hoje. E agora, muitos anticristos já têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Negação ao Evangelho, o espírito do anticristo. E qual é o espírito do anticristo? Bem, antes de tudo, é blasfemo. Blasfemo é um ato, um comportamento, uma fala, uma palavra de insulto a Deus. Preste atenção, a blasfêmia está fundamentada na rebeldia. É muito importante que entendamos isso. O anticristo é a própria rebelião. O anticristo é uma pessoa. E este termo anti significa contrário, a, contra. E está fundamentado num espírito de rebeldia. Ele vai contestar as coisas de Deus. O que conseguimos entender sobre isso hoje? Bem, um bom exemplo disso é que Deus, e eu ensinei sobre isso há pouco tempo atrás, Deus criou as coisas perfeitas. A ordem de Deus é uma ordem maravilhosa, magnífica, completa. É uma ordem perfeita. Deus criou Adão, homem e mulher. E sabemos que o casamento, que é uma aliança, existe entre um homem e uma mulher. Entretanto, hoje vemos que há rebeldia, pois alguns querem escolher seu próprio gênero, de forma rebelde, desafiando o que Deus fez. Da mesma forma, há os que dizem assim com relação ao casamento. Nós não o definimos apenas entre um homem e uma mulher, da mesma forma que nós não acreditamos que existam apenas 2 gêneros. Esse tipo de conversa é uma blasfêmia. Está fundamentada no espírito do anticristo. Não é politicamente correta.
temos que aceitar isso. Em nenhum lugar nas Escrituras encontramos um mandamento que seja politicamente correto. Mas muitas vezes vemos que devemos ser obedientes e devemos caminhar na verdade. João então diz nesta passagem, e agora muitos anticristos já têm surgido por causa disso. Sabemos que é a última hora. Agora vamos dar uma olhada no versículo 19. Ao falar desses muitos anticristos, perceba o que João comenta sobre eles. Ele diz, e repito, isso será ainda mais preponderante. O que ele está falando será mais comum à medida que nos aproximamos cada vez mais do fim. Ele diz no versículo 19, de nós eles saíram. Quem somos nós? Verdadeiros crentes, verdadeiros discípulos de Yeshua. Ele diz, de nós eles saíram. Mas ouça o que ele escreve, muito importante. João continua, mas eles não eram de nós. A questão aqui é que eles nunca, jamais, nunca foram de nós. Então, estar conosco estava fundamentado numa mentira, num engano. Eles não eram verdadeiros crentes. Eles eram falsos. Eles estavam enraizados numa mentira. Tratavam de enganar. Eles não estavam comprometidos com o Evangelho, nem nunca o receberam verdadeiramente. Eles podem até ter dito isso com a boca, mas a Escritura diz em Romanos 10, não apenas você tem que dizer, confessar, mas também acreditar em seu coração. Então não está se falando sobre perder a salvação, já que eles nunca a tiveram, eles nunca fizeram parte de nós. Está escrito. Depois, João continua o versículo 19. Veja o que diz. Pois se eles fossem de nós, eles teriam permanecido conosco. Sugiro que você destaque essa frase. Eles teriam permanecido conosco. A gramática é importante. E há um tempo verbal que é extremamente raro na Bíblia, no Novo Testamento grego, que é o pretérito mais que perfeito. Muitas pessoas que estudaram gramática já ouviram falar desse tempo verbal, o pretérito mais que perfeito. Mas será que essas pessoas podem defini-lo? Bem, no Novo Testamento grego, o uso desse tempo verbal, o pretérito mais que perfeito, é para mostrar algo remoto, muito distante. O que está dizendo aqui é que eles estavam muito longe, muito distantes de permanecerem conosco. Eles nunca fizeram parte de nós e nunca iriam realmente permanecer conosco. Continue lendo o versículo 19. Mas para que ficasse manifesto que não são todos de nós. O que se quer dizer aqui, quando neste caso se usa todos, mas porque existe uma negativa? A frase pode ser traduzida com precisão dessa forma. Nenhum deles jamais foi de nós. Todos aqueles que saíram, eles nunca, jamais foram. Nenhum deles jamais foi de nós. Versículo 20. Agora ele vai mostrar uma distinção, como realmente sabemos quem é crente e quem não é. A resposta está ligada ao Espírito Santo, aquele que habita, o que manifesta o Espírito Santo em sua vida, que é através da unção. Observe o que ele diz no versículo 20. Vocês têm a unção. Muito importante, tudo está ligado ao Espírito Santo. Você tem uma unção do Espírito Santo. É por isso que essa unção é uma unção santa, uma unção do Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito nasceu de novo. O que não tem o Espírito nunca nasceu de novo, nunca foi salvo. Não é que eles perderam a salvação, eles não a têm. Eles nunca a tiveram, eles nunca foram. Em nenhum momento, eles nunca foram de nós. É o que ele diz. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, ou seja, do Messias. E todos vocês têm conhecimento. Do que ele está falando aqui?
Tudo o que precisamos saber que vem por meio do Espírito Santo, através da sua unção, temos acesso à verdade, ao conhecimento de Deus para que possamos exercer. Veja que palavra muito importante, que possamos exercer o discernimento. E no discernimento, podemos caminhar na verdade, andar em obediência, testemunhar a presença do Espírito Santo em nossa vida. João então diz: vocês têm a unção que procede do Santo e conhecem todas as coisas. Versículo 21. Ele diz: eu não escrevi para vocês. Preste atenção. Eu não escrevi para vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. Então, quem tem a unção conhece a verdade. Isso é importante. E a verdade não é deste mundo. A verdade é de Deus. Ela desceu do céu, não faz parte deste mundo. Ela vem por meio da revelação pela unção do Espírito. Mas a verdade é sempre baseada na palavra de Deus. Existe uma relação intrínseca entre a verdade e a Escritura. João diz, então, nesse versículo 21, eu não escrevi para vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E tudo significa todo o resto. É falsidade, é mentira, não vem da verdade. É isso que ele diz. Então observe algo muito importante aqui. Nós temos uma dicotomia. Existe uma polarização, ou seja, existe a verdade e todo o resto é falso. Se não faz parte da verdade, é falso. É por isso que nunca devemos dizer, mas esta é a minha verdade. Isso não existe. Existe a verdade de Deus. Ou você aceita a verdade de Deus, ou você não tem a verdade. É uma mentira. Não existe nenhuma posição entre o certo ou errado. É isso que ele está dizendo. Assim como há luz e trevas, bem e mal, verdade e falsidade. É isso que a palavra de Deus está revelando. Continuando, João diz, todo o resto, o que é? É falsidade, é mentira, porque não vem da verdade. Versículo 22. Quem é o mentiroso? Nós sabemos quem é o verdadeiro, o santo, pois o Messias é o verdadeiro caminho na vida. Aqui diz respeito ao anticristo e aos que pertencem a ele. Eles procedem da mentira. Repetindo então o versículo 22. Quem é o mentiroso? E diz, senão, vejamos, senão aquele que nega que Yeshua. Ele nega que Yeshua. Aliás, ele afirma que Yeshua não é o Cristo. Veja, isso é muito simples. Quando uma pessoa nega a Yeshua, que ele é o Messias, essa pessoa não recebeu a verdade. Esta pessoa está vivendo enganada, em falsidade. A verdade começa confessando-se que Yeshua, Jesus de Nazaré, é o Messias. Se você negar isso, você está com o anticristo. Você será usado por ele. Você vai concordar com ele. Você vai servi-lo. É isso que a Escritura diz. Então, quem é o mentiroso? Ele diz, senão aquele que nega Yeshua, que diz que ele não é o Messias. Este, olha o final do versículo 22, este é o anticristo. O que está dizendo aqui é que o anticristo principal, vai negar que Yeshua é o Messias. E qualquer um que também negue, ele tem relações com o anticristo. Lembre-se do que a Escritura diz, do que o Messias diz. Não pense que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, ele diz, mas a espada. No Evangelho de Lucas, ele diz, a divisão. Por quê? Porque a espada divide. E o que é essa espada? É o Evangelho. É a verdade de Deus sobre a identidade. E não apenas a identidade, mas a obra.
o ungido, o Messias, que é ungido para um propósito. Ele é o Rei dos Reis e ele estabelece o reino. Assim, todos que não acreditam na verdade, que não aceitam a verdade, que têm a unção, este é o anticristo. Quem é o anticristo? Quem se relaciona com ele? O que nega o Pai e também o Filho. Isso é importante porque qualquer um que nega que existe Deus Pai e Deus Filho, este está unido ao anticristo. Ele vai segui-lo, abraçá-lo, vai concordar com ele, pensar com ele e ser enganado por ele. É o que a Escritura diz. É muito importante que o que vemos aqui tem implicações teológicas significativas, pois se alguém nega o Pai, automaticamente afronta o Filho. Veja que está se falando sobre esse relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. É super importante que entendamos isso. Prosseguindo, João diz: mas o que nega o Pai também, ou seja, ele também nega o Filho. Mas literalmente está escrito: todos que negam o Filho também não negam o Pai. Aqui também vemos grandes implicações. Vou voltar e ler com atenção. Olhe novamente para o versículo 22. João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega Yeshua, que ele é o Cristo? Ele diz: ele não é o Cristo, ele é mentiroso. Este é o anticristo, o que nega o Pai também. Ou seja, ele quer dizer que eles não acreditam que existe um Deus Pai. Não que existe um Deus, mas que ele é o Pai de Yeshua. Esse é o ponto. Alguém pode dizer: eu acredito em Deus Pai. Em termos gerais, acredito que ele é o Pai de todos. Não é disso que a Escritura está falando. Aqui está falando daqueles que negam que Deus é Pai de Yeshua, o Filho. Todos. Veja agora o versículo 23. Todos que negam o Filho não têm o Pai. Isso é importante porque há aqueles que ensinam assim: se você acredita no Pai e você acredita no Messias, automaticamente você também acredita em Yeshua, o Messias. Não é isso que está na Escritura. Esta passagem diz algo contrário. O que a Escritura diz é: se você negar o Filho, e alguém pode dizer: eu não acredito que exista um Filho de Deus. Essa pessoa também está escrito: esta pessoa não tem o Pai, ela não tem nenhuma relação com o Pai. Aqui está a verdade prática de fato. Você nega o Filho de Deus. Você não tem nenhum relacionamento com o Pai. A única maneira, vou repetir, a única maneira de você ter um relacionamento com Deus é por meio do Filho. Não há nenhuma outra maneira. Se você nega Yeshua, você nega que existe um Deus. Você pode dizer que existe um Deus, mas você não tem nenhum relacionamento com ele. Isso é o que João diz. Você não tem o Pai. E continua o versículo 23. E o que confessa o Filho, se você confessar que Yeshua, que ele é o Filho de Deus, este também tem o Pai. Versículo 24. Portanto, o que vocês ouviram desde o princípio. Ele está falando aos verdadeiros crentes. Ele diz: portanto, o que vocês ouviram desde o princípio, em vocês permaneça. E quando ele diz no princípio, está falando sobre o que o Messias ensinou. E os primeiros apóstolos, o fundamento para uma fé da nova aliança. O que vocês ouviram sobre o Evangelho, o que foi verdadeiramente revelado por Deus, ele diz: o que vocês ouviram desde o princípio, em vocês permaneça. E se em vocês permanecer o que desde o princípio vocês ouviram, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Muito simples. Quando alguém não se apega à verdade, ele não está no Pai e nem no Filho. Quem é ele? Como vimos anteriormente, falamos sobre aqueles que foram embora.
que não permaneceram. Eles nunca foram salvos, eles nunca fizeram parte. É isso que João diz. Então ele está simplesmente dizendo assim: os que dizem, nós somos seguidores do Deus de Israel, mas não acreditamos que existe um Filho de Deus, não acreditamos que o Messias seja o Filho de Deus. Essas pessoas, sejam judias ou gentias, não faz diferença. Elas não têm nenhum relacionamento com Deus Pai, o Deus de Israel. Somente quando você tem um relacionamento com o Filho, então você tem um relacionamento com o Pai. Mas se você negar o Filho, você não pode ter um relacionamento com Deus Pai, nem Deus de forma alguma. Então, olhe novamente para o versículo 24, que diz: portanto, o que vocês ouviram desde o princípio, em vocês permaneça. E se em vocês permanecer o que desde o princípio vocês ouviram, vocês também, no Filho e no Pai, permanecerão. Versículo 25. E esta é a promessa que ele nos faz. Se você acredita nisso, e eu espero que sim, que Yeshua é o Filho de Deus, que Yeshua é o Messias, se você aceitou essa mensagem do Evangelho, você permanecerá no Filho e você permanecerá no Pai. Veja bem o que a Escritura quer te mostrar. E você tem uma promessa maravilhosa. É disso que ele está falando. Olhe novamente para o nosso texto no versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez. Qual é? A vida eterna. Quando você ouve vida eterna, o que vem à sua mente? Vida sem fim. Tudo bem, é verdade. Mas essa frase, vida eterna, também significa mais especificamente vida do reino. Por isso que no momento em que você acredita, você tem a vida eterna. E o que está subentendido aqui? Você deveria estar vivendo como se estivesse no reino agora. Você deveria ser esse personagem do reino. E a única maneira pela qual você pode fazer isso é com essa unção. Somente a unção do Espírito Santo permite que você viva obediente à verdade do reino neste mundo. Observe o que ele diz no versículo 26. Estas coisas escrevi a vocês, a respeito dos que querem lhes enganar. À medida que nos aproximamos destes últimos dias, à medida que o espírito do anticristo se torna mais ousado, mais visível e mais predominante neste mundo, veremos que surge um espírito de confusão. Na verdade, por causa desses que negam, desses que rejeitam a verdade, está escrito que Deus vai enviar um espírito de desilusão, ou seja, de confusão para o mundo. Essa é a lei espiritual. Quando você nega a verdade, acaba produzindo confusão em sua vida. Essa é a lei espiritual. Você nega o que Deus está revelando a você e você vai se enganando. É por isso que ele diz, olhe novamente no versículo 26. Estas coisas escrevi a vocês sobre o que querem lhes enganar. Essa é a intenção deles. Eles querem te enganar. E você? Aqui está a solução. É assim que vencemos o engano e ficamos prontos para o retorno do Messias. Eu já falei antes sobre a segunda vinda. A segunda vinda é principalmente, preste atenção, é principalmente para os remanescentes da casa de Israel e Judá. É esse 1/3 que estará presente, ainda vivo, no final do tempo da angústia de Jacó, na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13 diz: quando o Messias vier novamente, nós estaremos com ele, o que significa que são os crentes, os que aceitaram o Evangelho. Nós voltaremos com ele para sermos soberanos com ele e reinar com ele durante o reino milenar. Então, daqui a alguns minutos, ele não vai falar sobre a segunda vinda. Ele vai falar sobre um acontecimento não para o remanescente de Israel, que passou a crer no finalzinho da 70ª semana de Daniel, nos últimos 7 anos.
mas ele vai falar com os verdadeiros crentes, os que permanecem no Messias, na palavra, que seguem o que ouviram desde o princípio, a verdade, os que não são enganados. João diz aqui, olhe o versículo 27, quanto a vocês, a unção que vocês receberam dele, em vocês, ele permanece. Ou seja, ele continua sendo o Messias. E unção, a palavra unção aqui no texto, quero que entendam corretamente, é a palavra crisma. Crisma significa unção. E sabemos que, por ser uma palavra neutra, a tradução seria: esta unção permanece em vocês. Mas se você tiver uma unção, ela estará em você também. Assim, João diz no versículo 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele, do Messias, em vocês esta unção permanece. Observe o resultado maravilhoso disso. E não precisam que ninguém os ensine. O que ele está dizendo aqui não é que você nunca precisa de alguém para te ensinar. Todos nós precisamos de ajuda no discipulado. Mas sobre essas coisas básicas, sobre o que ele está ensinando agora, seremos capazes de ter discernimento. Nós saberemos quem é verdadeiro e quem é mentiroso, quem nega e quem recebe, quem pertence ao anticristo e quem pertence ao verdadeiro Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês não precisam de ninguém para ensinar a eles essas coisas básicas. Você as conhece. Mas como esta mesma unção ensina todos vocês sobre todas as coisas, todas essas coisas relacionadas ao que ele está falando aqui, sobre estar pronto, sobre ser encontrado fiel. Para qual evento? Aqui estamos chegando ao final do capítulo 2. E João vai terminar este capítulo com a bendita esperança. E nessa bendita esperança, o Messias está vindo. E não estamos falando sobre a segunda vinda, mas estamos falando sobre o arrebatamento, a bendita esperança, que é revelada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e Tito capítulo 2, versículo 13. Observe o que João diz no versículo 27. Mas como esta mesma unção lhes ensina sobre todas as coisas e é verdadeira. Esta unção produz a verdade, é uma unção verdadeira. E ele, o Messias, é verdadeiro. Ele não é um mentiroso. O que significa que não há falsidade nele ou em sua unção. Assim como ele lhes ensina ou é a unção que ensina. Isso não está claro, ou a unção lhes ensina, permaneça nele, permaneça no Messias. Nós sabemos que aqui diz permaneça no Messias, porque unção estaria no gênero neutro, mas está no masculino. Repetindo, está escrito assim, assim como, e eu acredito que seja, assim como ele lhes ensina por meio desta unção, permaneçam nele, no Messias. Versículo 28, continuando, João diz, e agora, filhinhos? Essa não é a mesma palavra para filhos que vimos no versículo 18. É diferente. Está falando sobre uma palavra que enfatiza o carinho, enfatiza o amor, enfatiza um relacionamento familiar. Veja, não acredite na mentira que está acima de todos os filhos de Deus. Onde está isso na Bíblia? Cada pessoa é criada por Deus. Todos nascemos neste mundo, mas nascemos neste mundo sendo criaturas de Deus. Não é nada que nos faça, que te faça ter um relacionamento com Deus. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser redimido pelo sangue do Messias. Você tem que aceitar a mensagem do Evangelho. Você tem que acreditar não apenas que o Messias morreu no madeiro, na cruz, mas que ele ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus. Tudo isso mostra a aceitação de Deus por sua obra. Assim, João diz no versículo 28, e agora, filhinhos, permaneçam nele. Quem é ele? O Messias. O contexto está claro. Por quê? Para que quando ele se manifestar, essa construção está na voz passiva.
Por que isso é importante? Porque o Messias está esperando, ele está demonstrando submissão à autoridade de seu Pai. Portanto, está escrito: quando ele se manifestar, que nós tenhamos, porque permanecemos nesta unção, nós caminhamos na verdade, nós permanecemos nele. O que seremos? Seremos confiantes, seremos ousados. É isso que ele diz aqui. Vamos para a metade do versículo 28. Que tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, ou seja, não nos envergonhemos diante dele na sua vinda. Novamente, esta vinda se refere ao arrebatamento. Por quê? Porque tem a ver conosco. Se fosse a segunda vinda, não seria uma questão de termos vergonha. Por quê? Ele não está sendo manifestado para nós. Nós estaríamos com ele no momento da segunda vinda. Nós estaríamos com ele. Haverá pessoas que estiveram com ele por centenas de anos, por mais de 1000 anos, por quase 2000 anos, e quando morreram, seus corpos foram colocados na sepultura, mas suas almas subiram ao céu. Eles estão com o Messias. Então, na segunda vinda, por que eles teriam vergonha? Eles estão vindo com ele, eles estiveram com ele. E os que participaram do arrebatamento, eles terão estado com ele por um curto período de tempo. Por isso, quando chegar a hora desses retornarem com ele, não há por que se ter vergonha. Veja, está se falando sobre o arrebatamento. Quando ele vier, não até Jerusalém, nem até este mundo, mas ele desce ao céu. Ele nos reúne com o toque do chifre de carneiro, o shofar. Por isso, João diz na metade do versículo 28, mais uma vez, que tenhamos confiança e que não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Versículo 29, nosso último versículo. Se vocês sabem, o verbo saber está no tempo perfeito, o que então significa que se você sabia, o que está implícito é a verdade, a unção, quem é o Messias, você nunca o negou. Se você o conheceu no passado, você o conhece agora e continuará a conhecê-lo no futuro. É isso que esse tempo significa. Se vocês sabem que ele é justo. Eu adoro essa parte porque estamos falando sobre ele cumprindo suas promessas. Ele está fazendo a verdade de Deus, cumprindo tudo o que Deus disse que iria fazer. E quando fala que o Messias está vindo para reunir seu corpo de crentes, os seus discípulos, a igreja. E então lemos, quando ele diz isso, que ele é justo. Saibam também que todos que praticam a justiça. Aqui está o fundamento. Isso é um teste. Como eu posso saber se eu realmente recebi o Evangelho? Como posso saber que eu não sou um dos que negam a Deus? Que não sou alguém que vai partir, que vai embora quando as coisas ficarem complicadas e difíceis? Bem, antes de tudo, se você é crente, você tem a unção. O Espírito Santo está dentro de você, mas também existe uma manifestação interna e também existe uma manifestação externa, que é o quê? Que você fará exatamente o que diz aqui, mas todos que estão praticando. E é tão significativo que o verbo esteja no particípio. Por quê? O particípio é uma palavra ativa, fala de uma ação, mas essa ação descreve a pessoa. E essa pessoa é conhecida, ela é identificada pela ação. É por isso que a gramática é tão importante. Saibam também que todo mundo que está praticando a justiça dele nasceu. E isso significa que ele nasceu no passado. É verdade este novo nascimento, esta nova vida, esta regeneração aconteceu no passado. Ela é verdade hoje e é um resultado eterno. É isso que significa quando o verbo está no pretérito perfeito. O que está praticando justiça. Literalmente está escrito a justiça da palavra de Deus, o que a Escritura, os mandamentos revelam. Todos que estão praticando a justiça dele, isto é, do Messias, nasceu. É por isso que, sendo apenas criatura de Deus, não significa nada. Toda a humanidade é,
mas ser discípulo do Messias, andar na verdade, ser alguém que conhece o Filho, para que você possa ter um relacionamento com o Pai, para que você possa ouvir a verdade, usar essa unção e ser alguém que pratica a justiça. Isso dá evidências de nosso novo nascimento, um nascimento que vem através da fé na mensagem do Evangelho. Assim, eu encerro por aqui. Até a próxima vez. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.